Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai analisar as altcoins especificamente, vou analisar algumas altcoins que vocês vêm pedindo aqui nos comentários, então já para a gente começar, caso você queira que eu analise alguma altcoin, é só deixar nos comentários aí que todas as terças-feiras a gente faz essa análise aqui das altcoins dentro do mercado cripto, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar, vamos analisar a Matic, tá? Quando a gente olha para a Matic, cara, a gente está há um longo período dentro de uma lateralização. Se a gente olhar, cara, ali desde julho de 2022, a gente vem construindo dois canais. A gente tem um canal lateral aqui embaixo e a gente tem um canal lateral aqui em cima também. E o preço, ele vem flertando essa região durante todo o período. Só que olha que louco, se a gente der um zoom out, né, muitas das vezes a gente fica preso no gráfico muito perto, a gente fica com um zoom in preso no gráfico e a gente não vê o que acontece no passado, qual que é o padrão do ativo. Olha só qual que é o padrão de Matic. Cara, Matic passou, olha quantos dias passou aqui dentro desses dois canais, quase 600 dias. A gente está falando que de 2019 até 2021 a gente teve Matic travada aqui dentro dessa região de preço. Olha como que a média, qual média que é essa que eu estou usando? Média de 200 dias, ela andou lateral durante todo esse período. E olha só o que a gente está vivenciando. Mesmo padrão se repetindo, a gente tem a média de 200 períodos andando lateral. Tô falando que a gente vai ficar 600 dias igual a gente ficou aqui atrás? Não tô falando isso. Mas observe um ponto interessante, que Matic, ela começa a subir, ela começa a ganhar mercado em janeiro de 21, quando a gente está na bull run do Bitcoin, beleza? Então a gente vê movimentações de altcoins subindo muito forte depois que o BTC ele sobe bastante. Por isso que algumas pessoas até têm preconceito quando a gente fala em montar uma carteira e nessa carteira a gente tem que ter mais Bitcoins e mais Ethereum. Algumas pessoas têm um preconceito contra isso. Só que isso é pensando estrategicamente de que esses dois ativos são quem começam a puxar o ciclo. Olha só, a gente viu esses dois ativos já subindo 100% aí desde o fundo que eles bateram. Então isso mostra um sinal de que esses ativos eles sempre puxam o mercado. Por isso que a gente tem que ter mais eles nesse período e quando a gente vem em uma fase de bull run, que é diferente de bull market, a gente pode ter mais altcoins na carteira. Mas olha só, se a gente der um zoom in aqui para dentro de Matic, olha o que está acontecendo. A gente está na base do canal, ou seja, a gente está em região de suporte. A gente já flertou dentro dessa região anteriormente e o preço se segurou aqui. E olha quem está chegando na região de sobrevenda, o RSI. Ou seja, Matic, para mim, nesse momento, ela está nos entregando uma oportunidade de compra. Eu passaria a olhar a Matic para compra nesse momento. Compraria agora? Não compraria agora. Eu esperaria mais um pouco, esperaria criar um candle de reversão. Depois que a gente bater com o RSI aqui, criar um pivô no RSI, ele vai ser criado exatamente com um candle de reversão, eu entraria em um candle de reversão. Aguardaria mais um pouco aí, mas pode ser, cara, que já nos próximos dias a gente tenha esse sinal de reversão dentro de Matic e tendo esse sinal de reversão, entrada com stop abaixo do candle de reversão. Se continuar caindo, a gente stopa a operação e procura por uma entrada lá na frente. Mas veja que a gente está vivenciando um suporte. Eu sou da escola que compra o suporte vendo resistência. Se a gente está em suporte, eu vou respeitar o suporte. Não vou tentar antecipar o rompimento desse suporte. Se romper, pode ser só um flush. Se a gente tiver um flush, também vai criar um candle de reversão nesse flush. E aí, em seguida, também daria oportunidades de compra, beleza? Então, olhando para a Matic desses últimos dias, eu gostaria de comprar Matic. E aí é muito louco, né? Porque as pessoas gostam de comprar as coisas no FOMO. Quando o Matic estava batendo 1,50, tava todo mundo falando que queria comprar Matic. E por que eu falo todo mundo? Cara,
Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho Telegram também, eu recebo mensagem de vocês o tempo inteiro sobre os ativos. Nossa, agora é hora de comprar, nossa. É engraçado, porque quando o BTC tá subindo, tá em 31 mil dólares, todo mundo quer comprar o ativo. Quando o Matic tá em 1,50, todo mundo quer comprar Matic. Agora que Matic tá em R$1, que tá chegando em região de sobrevenda, que tá mostrando região de suporte, ninguém mais quer Matic. E é sempre assim, o mercado, ele sempre se repete. Todas as vezes o padrão é o mesmo. As pessoas querem comprar em meio a alta e querem vender em meio a baixa. E a gente sabe que a maioria das pessoas, elas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro. Provavelmente essas pessoas que estão perdendo dinheiro, elas estão operando nessa ponta, comprando a alta, vendendo a baixa, aonde ela deveria operar de forma inversa. Comprar a baixa e vender a alta, beleza? Então eu já venho comentando com vocês que esse pullback que a gente está dando no mercado, tô enxergando sim com olhares de compra. E olhando para a Matic, cara, uma boa oportunidade de compra. Olha só como a gente está com todos os RSIs entrando em sobrevenda. A gente está com diário de 4 horas, só o semanal ali e o mensal que não está. Vamos ver só como que tá o semanal aqui, se ele tá longe ainda. Semanal ainda tá longe, tá aqui abaixo da região de 50, tudo bem, mas veja que o semanal ele é muito mais lento. E por que que a gente sempre faz entradas em candles de reversão com stop? Porque se o semanal resolver corrigir, eu que não quero ficar preso em um ativo com uma correção no semanal, beleza? Então eu olharia para a Matic nesse ponto de compra aí. Quando a gente olha para Solana, olha só, Solana a gente está em franca tendência de baixa. Por que a gente está em franca tendência de baixa? A gente acabou de ter uma rejeição da média de 200 períodos aqui. A gente pode ter a partir de agora uma lateralização de Solana aqui para a média de 200 períodos começar a andar de lado. Caso a gente comece a embicar para cima, a gente aponte a média de 200 períodos para cima, a gente entra em uma tendência de baixa. Mas veja só que Solana também, ela tá bem lateral, tá dentro de um canal. A gente pode operar os ativos dentro do canal também. Como que a gente opera os ativos dentro do canal? Ué, só comprar na base e vender no topo, porque qual que é a nossa escola? Compra suporte, venda resistência. Aqui dentro, uma altcoin, dentro de um canal, ela tem uma valorização, ela tem um percentual de volatilidade bem alto. Então veja que Solana, cara, 30%. Se a gente olhar para a Matic aqui também, a gente vai ver que a gente tem, olha só essa alta que a gente tem aqui dentro, a gente tem 40% de alta, quanto a gente pode ter 30% de perda também dentro desses canais laterais. Por quê? Simplesmente as altcoins, elas são muito mais voláteis. Olharia para Solana em ponto de compra? Não, ainda não. A gente está com RSI caindo, ainda não chegamos próximos de região de sobrevenda, não estamos em região de suporte, então não compraria Solana nesse momento. Olharia mais para Matic do que para Solana nesse momento. Olha só, se a gente olhar para Litecoin, a gente vai ver que Litecoin ela já está diferente desses dois outros ativos que eu comentei com você. Por que ela está diferente? A média de 200 períodos, ela está apontando para cima. E olha que interessante, Litecoin, ela está simplesmente se segurando na média de 200 períodos, a gente tem um canal de alta, ela está na base do canal de alta. Isso daqui, para mim, também é um sinal de compra, simplesmente em operação de swing trade. Vou esperar uma alta até um topo do canal, mais ou menos. Obviamente, comprar dentro dessa região não é extremamente interessante, porque a gente não tem um RSI em sobrevenda, mas me daria um sinal de entrada. Nem sempre o RSI ele vai chegar em regiões de sobrecompra, como cá atrás ele não chegou, cá atrás ele também não chegou. Então a gente vê que essa região aqui do RSI pode ser uma região de suporte também da Litecoin. Eu olharia para tradear altcoin sim, nesse momento, olharia para estar comprando altcoin, Litecoin, simplesmente aguardando uma movimentação de alta. E por que isso, cara? Porque a gente está em tendência de alta. Se a gente está em tendência de alta, a gente opera a favor da tendência. Qual que é uma operação a favor de uma tendência de alta? Comprar os pullbacks, beleza? Caso Litecoin venha perder esse canal de alta, vem aqui, reteste o rompimento desse canal,
aí sim, esquece, aí sim a gente vai perder o canal de alta, porque a gente simplesmente rejeitou a metade do canal. Só que toda vez que a gente olhar para um ativo, galera, toda vez, a gente vai ter as duas opções, pode ir para baixo quanto pode ir para cima. Quantas vezes vocês não já ouviram análises falando, bom, a gente está nesse ponto, aqui pode ser um ponto de compra, mas aqui também pode ser um ponto de venda. Por que isso acontece? Porque todos os padrões, ele sempre vai ter dois vieses. O viés de confirmação do analista, o viés de confirmação da pessoa que está analisando. E você sempre vai poder escolher a queda ou a alta. Sempre, cara. Você sempre vai ter as duas opções. Não importa se é uma cunha ascendente, não importa se é um triângulo, não importa se é região de suporte e resistência, você sempre vai ter as duas opções. Ou rompimento ou rejeição. Cara, tudo que você precisa fazer é analisar, entender as probabilidades e tomar uma decisão. Se você vai decidir para compra ou para venda, não sei, a decisão é sua. O mais importante, não importa qual seja a sua decisão, o mais importante em cima da sua decisão é você fazer um gerenciamento de risco. Qual que é esse gerenciamento de risco? Se resolver comprar, stop. Se resolver não comprar, stop também para caso o mercado comece a subir e aí esse stop seria uma entrada dentro do mercado. Então tudo o que a gente tem que fazer é decidir, cara, se eu estou olhando para Litecoin e eu estou vendo a Litecoin como oportunidades de compra, porque a gente está em suporte, a gente está em região do RSI em suporte também, eu olharia para compra. Se eu estiver errado, tá tudo bem, cara. Meu stop tá claro, tá bem aqui abaixo, tá em 5%. Não vou teimar com o mercado. Fui estopado? Provavelmente o mercado vai vir aqui, vai retestar essa região, retestou, rejeitou, a gente sabe que vai entregar mais queda. E aí a gente procura pela próxima oportunidade de compra e um próximo suporte, não sei se vai ser aqui, mas a gente vai olhar para regiões mais baixas no RSI, beleza? Então tá tudo bem, eu falo com vocês que ser estopado no mercado, tá tudo bem. É normal, cara. A única coisa que você tem que fazer é ter um gerenciamento de risco do jeito que você ganhe de balde e você devolva de colher para o mercado. O que é isso? Simplesmente ter stops curtos e ter takes longos. Se você trabalhar dessa maneira, você pode errar mais do que acertar, porque você vai estar ganhando de balde e devolvendo de colher. Então não tem problema nenhum errar 7 trades e acertar 3 trades, não tem problema nenhum se você está ganhando de balde e devolvendo de colher. O problema é você ganhar de colher e devolver de balde. E geralmente as pessoas que devolvem de balde é as pessoas que não têm stop dentro do ativo. Sempre as pessoas que entram e ficam teimando contra o mercado. Já falei para vocês que um dos cavaleiros negros que você vai ter sobre o seu sentimento é exatamente o fato de você remover o seu stop, de você ser teimoso contra o mercado. Se você quiser saber mais sobre os Cavaleiros Negros, eu vou linkar esse vídeo aqui no card, assiste ele, depois tem os Cavaleiros Brancos, assiste os Cavaleiros Brancos também, para você entender qual que é essa minha visão, beleza? Bom, se a gente olhar para AGIX aqui, a gente vai ver que AGIX está em uma região de suporte. Obviamente, AGIX bateu ali ó, no topo do seu ciclo, né? Então, cara, a gente tem um ativo saindo daqui de baixo, vindo até o topo do ciclo anterior. Isso daqui, obviamente, é uma região de resistência muito pesada. Não é fácil ultrapassar essas regiões de primeira. Só que olha só o que está acontecendo. A gente está tendo pela primeira vez durante toda essa alta que a gente teve, o RSI no diário de AGIX chegando próximo de sobrevenda. Ainda não chegou em sobrevenda, mas a gente tem a média de 200 períodos também subindo. A AGIX está em tendência de alta, porque a média está apontando para cima. Está querendo começar a lateralizar aqui, porque já tem um bom período, que o ativo está aqui em cima, mas desde quando o ativo subiu, veja que ele nunca voltou para retestar essa média, porque a gente teve exatamente uma euforia muito alta em cima desse ativo. Pode ser que a gente venha nesse momento retestar essa média de 200 períodos. Olhando o RSI em sobrevenda, aí eu olharia para poder comprar AGIX. Aonde vai ser essa região? Não sei. Nesse momento a gente está em região de suporte, só que pode ser que a gente perca essa região de suporte porque o RSI ainda tem espaço para cair e não tocamos na média. Como pode ser que a gente fique lateral aqui também? Não dá para saber.
mas quando a gente chegar com RSI mais baixo, ter movimentos de reversão, candles de reversão, seria sinais de entrada também quando a gente estiver próximo da média de 200, beleza? Não acredito que o preço do ativo vai sair rasgando assim para baixo. Se rasgar para baixo, a gente tem que ter o nosso stop, por mais que a gente não acredite, caso a gente tenha entrada no ativo, por mais que a gente não acredite que vai ter queda, a gente tem que ter o stop, porque olha só, AGIX, o próximo suporte depois da média de 200 períodos é exatamente 18 centavos, ou seja, a gente está falando que do ponto que ela está, a gente tem um drawdown de 50%, drawdown muito alto. Não dá para simplesmente não ter stop em uma posição dessa, porque para a gente recuperar uma queda dessa, a gente precisa de 80% de alta, beleza? Então eu aguardaria mais um pouco AGIX também, como eu aguardaria mais um pouco Solana, outros ativos que a gente está com RSI um pouco mais para cima. Olharia mais para Matic em compra, e se a gente olhar Litecoin também, olharia para Litecoin em compra nesse momento. Bom, olhando para DYDX, a gente vê que DYDX também está lateral, a média de 200 está andando aí de lado, a gente pode estar tendo a perda desse canal aqui da parte de cima e a gente pode estar indo buscar a parte de baixo desse canal. Olha só como que temos os RSIs já do mensal em sobrevenda. Obviamente mensal vai estar em sobrevenda porque a gente fez de uma grande queda aí, mas a gente está começando a estressar todos os RSIs entrando em sobrevenda, só falta o RSI do diário e do semanal. Esperaria também de YGX chegar com RSI em regiões mais baixas. Essas regiões mais baixas vai trazer suportes aqui, não sei se vai chegar nesses suportes, mas olharia mais para o RSI de YGX para também estar fazendo entradas, beleza? Se olhar para Radial, ecossistema da Solana inteiro, a gente vai ver que está em tendência de baixa, a média de 200 períodos está apontando para baixo, todo o RSI está estressado, mas isso é porque a gente teve um grande crash conforme a FTX quebrou ali. Obviamente o ativo já estava em bear market profundo, a gente ainda vê que ele ainda está em um período de lateralização aqui, consolidação de toda essa queda que a gente teve, por isso que a gente ainda está em tendência de baixa franca, beleza? Não olharia para esses ativos para comprar agora, esses ativos que estão abaixo da média de 200 períodos. Olharia mais para os ativos que estão acima da média de 200 períodos. E bom, se a gente olhar para a nossa dominância do Bitcoin, algo que a gente quer muito é uma altcoin season. E a gente sabe que essa região dos 48 aqui é uma região de resistência. Se a gente olhar para o histórico anterior, a gente vai ver que o BTC chega nessa região, rejeita e entrega altcoin season. Chega nessa região, rejeita e entrega altcoin season. Altcoin season, rejeita altcoin season. A gente rejeitou, só que o preço não está querendo voltar, não está querendo nos entregar uma altcoin season. E altcoin season é algo que eu venho comentando muito com vocês aqui no canal. Cara, já fazem semanas já que eu venho falando sobre altcoin season e eu sempre coloco uma observação. Caso a gente rompa os 48%, a gente não vai ter essa altcoin season. A gente vai ver o Bitcoin subindo, e Ether subindo um pouco atrás, mas a gente vai ver o Bitcoin puxando todo o mercado. E por isso que aqui está um ponto extremamente importante. Você tem que ter Bitcoin na sua carteira e Ether também, cara. Se você olhar para minha carteira nesse momento, galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira. Se você olhar para minha carteira nesse momento, cara, você vai ver que 80% do capital está em Bitcoin e Ethereum, cara. Simplesmente isso. Se você quer mais risco, se você acha que sua carteira não está com risco, tenha mais Ether do que Bitcoin na sua carteira, mas não tente expor a sua carteira a mais de 20% em cima de altcoins. Não é o momento ainda para isso. Muitas pessoas querem a altcoin season, só que essas mesmas pessoas não sabem que a gente pode ter várias altcoin seasons ao longo de um ciclo de alta. E a melhor altcoin season, ela está exatamente no final do ciclo, exatamente depois da bull run do Bitcoin. É o período ali que eu mostrei para vocês que Matic, cara, começou a subir em 2021 e em menos de um ano o negócio subiu pra caramba. Por quê? Exatamente nessa última altcoin season do mercado é onde o mercado tá, cara, transbordando
euforia e transbordando dinheiro. Então, nesse período, a gente tem as altcoins subindo pra caramba e todas as altcoins sobem muito bem. Então, não precisa tentar antecipar muito essa altcoin season. Nesse momento, cara, 20% da carteira em altcoin tá excelente. Escolha bons ativos. Só isso, nada mais. Os 80% tem que ser Bitcoin e tem que ser Ethereum. Porque caso a gente venha fazer esses rompimentos aqui em cima dos 48%, você não vai querer ficar fora de uma movimentação de alta como foi essa movimentação de alta aqui. O ativo que mais valorizou, cara, dentro da minha carteira, que mais me deu lucro dentro da minha carteira foi Ether, não foi Bitcoin. Mas Bitcoin ajudou bastante também a minha carteira, cara, porque Bitcoin subiu pra caramba nesse período, ganhou muita dominância ao longo desse período aqui, beleza? A gente vê que o RSI no semanal, ele já está em região de sobrecompra, ou seja, a gente tá sim com uma chance na mesa, tá na mesa a probabilidade da gente ter essa altcoin season, da gente ter esse recuo no mercado. E por isso que 20% da carteira mais exposto a altcoins, tá tudo bem, e os outros 80%, se a gente romper isso daqui, cara, a gente vai embora em um ciclo e você não vai querer perder toda essa movimentação de alta do BTC ganhando dominância dentro do mercado. Beleza? Pra gente finalizar aqui, amanhã, claro, eu trago mais análises para vocês, análises on-chain. Toda terça-feira a gente fala um pouco mais sobre altcoins para dar um panorama mais geral para vocês. Eu tento trazer todos os conteúdos que a gente precisa dentro do mercado. Falo de análise on-chain, falo de price action, falo do mercado americano, vocês me pedem bastante sobre o S&P, falo sobre as altcoins também. Cada dia é um dia para a gente trazer um conteúdo diferente aqui no canal. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, cara, porque todos os dias eu tô aqui trazendo um mega conteúdo para você e assim você nunca vai perder a minha linha de raciocínio, porque aparecer aqui em uma terça-feira ou em uma quinta-feira só e depois voltar daqui um mês, cara, você nunca vai entender qual que é a minha linha de raciocínio, beleza? E bom, pra gente finalizar aqui, olhando pro BTC barra Ethereum, olha só, pro Ether barra BTC, na verdade, a gente vê que tem a linha de tendência de baixa aqui, onde a gente rejeitou mais uma vez. Ou seja, o BTC não quer perder valor para o Ether ainda. Só que veja que a gente está estreitando aqui dentro dessa linha. Agora a gente tem uma região de suporte onde nós estamos e um próximo suporte mais baixo aqui dentro dessa região, beleza? Algum momento vai acontecer da gente romper essa linha aqui, não sei quando vai acontecer, não consigo prever o futuro e não vou falar para vocês que mês que vem, XY mês vai acontecer, não sei, não dá para saber quando que isso daqui vai acontecer, mas quando isso acontecer, o rompimento dessa linha, esse daqui vai ser um dos fortes sinais de que a altcoin season ela vai começar, porque o Ether vai disparar em valor de mercado perante ao BTC e a gente vai ver a dominância do BTC recuando um pouquinho aí, beleza? Então a gente tem que olhar para todos os lados dentro do mercado cripto. Hoje, dentro desse pullback, eu estou simplesmente olhando para a compra, sigo com uma carteira 80% BTC e Ethereum e uma carteira 20% altcoins, beleza? Acho que 20% já é suficiente para a gente surfar caso a gente tenha uma altcoin season aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Amanhã eu tô de volta trazendo análise on-chain para vocês. A gente pode falar um pouco mais do mercado, um pouco mais por trás do preço, beleza? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!